Jeremias, aí eu vou ler já que você pôs essa tradução, e depois volta para Almeida Corrigida e Fiel, tá bom? Mas aqui na NVI está assim: Deus usando a boca do profeta Jeremias, Deus fala: clame a mim, e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Consegue trocar agora para Almeida Corrigida Fiel? Lá está escrito assim, ó. Almeida Corrigida Fiel. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor Deus amado e poderoso, nós lemos a palavra do Senhor, e nós estamos agora desejosos, sedentos, por que não dizer necessitados de ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco, que não seja só uma palestra, mas que seja a palavra do teu coração para os nossos corações. Espírito Santo de Deus que está aqui, Espírito Santo de Deus que se move em nosso meio, não apenas usa o pregador como instrumento do Senhor, mas quebranta o coração de todas as pessoas que ouvem, para que a tua palavra possa encontrar-nos, para que a sua palavra possa produzir mudança, transformação em nossas vidas, para que a tua palavra possa nos impactar nesta manhã. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode, antes de se assentar, junto comigo, honrar o Senhor com uma linda salva de palmas? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Pode se assentar. Deixa eu combinar uma coisa com vocês, até para criar uma cultura aqui na igreja. Nós temos 2 cultos presenciais, e os 2 cultos presenciais que nós temos, não sei se você já percebeu, mas os 2 cultos presenciais que nós temos, a gente tem uma tendência, vamos dizer assim, de uma grande parte das pessoas chegarem na igreja cansados e um pouco sonolentos. Quem já percebeu isso? Dia de semana, porque as pessoas acordam cedo, trabalham o dia inteiro, e aí muitos de vocês vêm direto para o culto, né? E aqueles que acordam mais cedo, igual o irmão Raimundo, acorda que hora mesmo, irmão Raimundo? 4 da manhã. Quem dá mais? 4h30. 4h30, 4h, o pastor João Batista. E aí, o que acontece? O pessoal chega aqui no culto na quinta-feira, já está um pouco cansado, seu Cláudio. E aí, então, a gente precisa de alguma coisa que nos desperte, porque senão o culto acaba levando a gente a dormir, domingo também, porque no sábado ninguém dorme cedo. Quem foi dormir cedo ontem? Só Isabel, né? Só Isabel que dorme como dizia no interior, dorme com as galinhas, né? Dorme cedo. A maioria de sábado dorme tarde, e aí domingo a gente chega aqui para o culto cedo, e aí as pessoas alguns ainda não acordaram. Tem uns que estão aqui e ainda não acordaram. Então a gente precisa entender uma coisa: quando a gente chega no culto, a gente não pode chegar no culto e se entregar para o cansaço. A gente tem que chegar aqui e se entregar ao louvor, se entregar à adoração ao Senhor nosso Deus, e desde o momento da abertura do culto a gente dá o nosso melhor, porque daí o sono vai embora e a gente participa do culto, entregando um culto agradável ao Senhor nosso Deus. Então, quando for hora de cantar, canta. Quando for hora de bater palma, bate palma. Quando for hora de pular, pule. Quando for hora de orar, ore. Quando é hora de gritar, grite. E até na hora de ouvir a palavra de Deus, que vai ser agora.
que você está sentado, sentada, o que proporciona assim um relaxamento e o sono vem, até nesta hora você não pode permitir o sono. Como que você faz? Fica atento na mensagem, dá glória a Deus, dá aleluia, exalta ao Senhor, aplaude, e aí você vai então participando do culto e tirando proveito de cada momento que nós passamos aqui na presença do Senhor nosso Deus. Podemos combinar assim? Vamos criar uma cultura desse jeito para que a gente possa vencer o sono e tirar o melhor proveito aqui. Ó, você vê, eu estou falando aqui do sono, você vê que é verdade que o Claudinho quase me engoliu ali, ó. Claudinho quase me engoliu. De sono, mas o sono é todos nós, né? Eu também fui dormir tarde ontem, eu também acordei, eu cheguei aqui hoje antes da maioria de vocês, o único que chegou antes de mim aqui hoje foi a Carol, né? Carol chegou antes de mim hoje, uma salva de palmas para a Carol. Eu cheguei bem cedo aqui, fui dormir tarde, cheguei cedo, também estou com sono, mas você percebe que eu luto contra o sono participando do culto com alegria, porque eu vim aqui para adorar o Senhor, amém? Quem veio aqui para adorar o Senhor? Então levanta a mão bem alto para o céu e diga, eu vim aqui esta manhã para adorar o Senhor, eu vim aqui esta manhã para louvar o Senhor. Então louve aplaudindo a Ele bem forte e dizendo palavras de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. De Deus pela boca do profeta, clama a mim, ore a mim, fale comigo e eu lhe responderei. Essa palavra de Deus pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, é um convite à oração. Nós somos convidados pelo próprio Deus a buscarmos Ele, a clamarmos a Ele. Quando Deus vem pela boca do profeta e diz, meu povo clama a mim, Deus está nos convidando para buscar a Ele em oração. Então é um convite do próprio Deus. O pedido para oração, a orientação, o ensinamento para oração, não é só um ensinamento do pastor ou da igreja, mas é um convite do próprio Deus. E eu quero perguntar aqui, quem aceita o convite de Deus? Levanta a mão e diga glória a Deus. E o convite de Deus é ore, me busque, clame a mim. Mas Jeremias 33, versículo 3, não é apenas um convite de Deus à oração. O Senhor não apenas chama a gente para clamar, mas Ele faz uma promessa. Ao mesmo tempo que Ele faz um convite, Ele faz uma promessa. O convite é, vem me buscar, ora, me busca, fala comigo em oração, clama a mim. Este é o convite. Mas logo após o convite tem uma promessa. Ele diz, se você clamar a mim, se você me buscar, se você orar a mim, eu vou te responder. Você não entendeu? Deus está dizendo que se você clamar, se você orar, se você falar com Ele, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Você pode dizer um glória a Deus? Levanta a mão e diga, o meu Deus ouve, e diga bem forte, e responde a minha oração. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Então veja que é um convite, mas também uma promessa. E a promessa é resposta a cada uma das nossas orações. E você tem que ter essa certeza no teu coração. Porque para que as nossas orações sejam respondidas, para que a gente tenha a resposta das nossas orações, a oração tem que ser feita com fé. Tiago escreveu assim, ó, peça a Deus, mas peça, porém, com fé, em nada duvidando. E o Tiago diz, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é jogada pelo vento de um lado para o outro, e ele termina dizendo, não pense tal pessoa, qual pessoa? A que ora com dúvida. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Então, quando a gente ora com dúvida,
A nossa oração é uma oração morta, é uma oração improdutiva. Quando a gente ora com dúvida no coração, a nossa oração não passa da laje, não passa do teto, não passa do telhado. Mas quando nós oramos com fé, quando nós oramos com convicção da nossa oração, então a nossa oração, ela não é retida pelo teto, pela laje, pelo telhado. A nossa oração alcança o coração de Deus, a nossa oração toca o coração de Deus, e a promessa é que quando a nossa oração chega no coração dele, ele se levanta e ele nos responde. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Então nós temos que acreditar nesta promessa de que Deus vai responder a oração, porque quando nós temos esta convicção, quando nós acreditamos nesta promessa, a gente ora com fé, a gente ora tendo a certeza que a oração não será em vão, que a oração não será um tempo perdido, mas que cada oração que a gente fizer vai ter uma resposta de Deus. Você pode declarar isso? Levanta a mão mais uma vez e diga: eu creio que cada oração que eu fizer vai ter uma resposta de Deus. Digo glória a Deus bem forte. Agora nós precisamos entender algo sobre a resposta de Deus. A promessa do Senhor é: vocês vão me buscar e eu vou ouvir e vou responder. Mas a grande questão é que Deus, ele responde a oração do jeito que ele quer responder, e não do jeito que eu quero que ele responda. Nós muitas vezes ficamos frustrados porque a gente busca Deus em oração e a gente quer que Deus faça exatamente o que a gente está pedindo. E a promessa de Deus não é fazer exatamente o que eu estou pedindo. A promessa de Deus é me responder. Qual que é a promessa de Deus? Responder. Mas a resposta não é necessariamente do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, ou do jeito que eu espero. Deus vai responder, porque ele é fiel, e se ele prometeu que vai responder, ele vai responder. Agora, Deus responde da maneira dele, do jeito dele, e da forma que ele quer responder. E o mais importante a gente entender é que quando Deus responde do jeito dele, o jeito de Deus responder é o melhor para as nossas vidas. Porque às vezes eu peço algo que eu penso que é o melhor para mim. Mas quem é que sabe o que é melhor para mim e para você? Aponta para o céu e responde bem alto. Quem é que sabe o que é melhor para mim e para você? É Deus, Ele que sabe o que é melhor. Então não há nada de errado em eu pedir para Deus o que eu quero, do jeito que eu quero. Até a gente aprendeu ao longo dos anos, né, pastora Sueli, que quando a gente vai pedir algo para Deus, a gente tem que ser específico naquilo que a gente pede. Tem gente que fala para Deus assim em oração: Senhor, me abençoa, dá uma casa para mim, ainda que seja uma casa velhinha, lá longe, né? E aí onde que a pessoa vai morar? Na casa velhinha lá longe. Aí então tem gente que ora assim: Senhor, me dá um carro, mesmo que seja um carro velho. E aí o que Deus vai dar? Porque a gente então aprendeu que quando a gente vai orar, a gente tem que ser específico. A gente tem que falar para Deus assim: Pai, me dá tal coisa, eu gosto de tal cor, eu gosto de tal jeito. Fala para Deus em detalhe o que você quer. Mas não fique, olhe para mim, não fique decepcionado, decepcionada, frustrado e frustrada, se você pedir uma Mercedes e o Senhor te der um Volkswagen. Se você pedir uma Ferrari e Deus te deu um Chevrolet. Não fica decepcionado. Por que não? Olha para o irmão e fala assim: porque Deus sabe o que é melhor para você. Sabe por quê? Às vezes, a gente está pedindo uma Ferrari
E Deus sabe que se Ele te der uma Ferrari, você vai gastar todo o seu dinheiro só para cuidar da Ferrari. Não vai ter dinheiro para comer, não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, porque você vai ter que sustentar a Ferrari. Então Ele fala: filho, você quer uma Ferrari, mas eu vou te dar um Fusca, vou te dar um Chevrolet, vou te dar um Volkswagen, vou te dar um Fiat, que você vai passear, você vai andar bem, você vai se sentir feliz e vai conseguir manter o carro. Quem está entendendo diz um glória a Deus. Então nós temos que entender que quando a gente pede, a gente tem que ser específico para Deus. E Ele vai ouvir e Ele vai responder. Mas Ele vai responder do jeito dele. Então, entenda bem, quando a gente ora, Deus responde de algumas maneiras. A que a gente mais gosta? Quando a gente ora, a gente gosta que Deus responde sim. O que a gente gosta que Deus responde? Sim. E a maioria das vezes, na maioria das nossas orações, Deus responde sim. Tem muitas vezes que a gente ora e Deus concede exatamente aquilo que a gente pediu. Já aconteceu com alguém aqui? Com quem que já pediu alguma coisa para Deus e Deus concedeu exatamente o que você pediu? Então vamos lá, vamos pegar rapidamente aqui um depoimento. Fala para mim rapidamente, Teodora, o que você pediu para Deus e Deus fez exatamente do jeito que você pediu? Para Deus mudar o trabalho do Júnior, para ele ganhar bem mais, e ele ganhou o dobro. E bem melhor o trabalho. Foi do jeitinho que eu pedi. A esposa preocupada com o marido, né? Pediu: o Senhor dá um trabalho melhor para ele e ainda que ele ganhe mais. O que Deus fez? Deu um trabalho melhor e ele ganha o dobro. Quem mais que levantou a mão aí? Que agora vai dar depoimento, ninguém quer levantar a mão mais? Deixa eu ver quem é. Quem mais que levantou a mão aqui? A Neide. Vamos lá, Neide. O que você pediu a Deus e Deus fez do jeitinho que você pediu? Eu queria ter uma menina. E Deus deu uma menina. E Deus deu a Rebeca, olha aí, ó, glória a Deus, do jeito que ela pediu, Deus deu. Então tem muitas orações que a gente faz, ou eu posso até dizer, a maioria das nossas orações, Deus responde e concede exatamente aquilo que nós pedimos. A maioria de nós já vivemos esta experiência de nós pedirmos algo e Deus responder exatamente do jeito que a gente pediu, né? A Neide contou isso e eu lembrei, né, que a Ana orou porque ela queria um filho. Ela queria um filho homem para dar ao Senhor e Deus deu para Ana exatamente o que ela pediu na oração dela, um filho homem, e ela entregou aquele filho ao Senhor e o filho de Ana veio a ser o maior sacerdote que Israel já teve, que foi o sacerdote Samuel. Então o sim de Deus é real, o sim de Deus existe e na maioria das nossas orações, quando a gente orar, Deus vai responder e Ele vai dizer sim. Quantos creem nisso? Então fala comigo bem forte. Quando eu clamo, bem forte, fala: quando eu clamo, Deus ouve e responde. E a maioria das vezes, Ele diz sim. Quem gosta de ouvir o sim de Deus aí, dá glória a Deus? É gostoso, né? Quando a gente pede e Deus fala assim, né? Se é gostoso, ó, não é gostoso, Vini? Quando você pede algo para o pai e o pai fala: tá bom, filho, eu dou, né? Principalmente quando é dinheiro, né? Oh, que coisa boa! Que a gente pede e o pai fala assim, é tão gostoso. Imagina quando a gente fala com Deus e Deus fala assim, é tão gostoso ouvir o sim de Deus. Mas é importante que você entenda que sim não é a única resposta de Deus. Sacode o irmão do lado e fala assim: ó, sim não é a única resposta de Deus. Diga comigo para o seu irmão assim, fala: Deus também responde não. De novo, fala: Deus também responde não. Deus também responde não, porque nem toda oração recebe exatamente aquilo que foi pedido e nem toda oração recebe aquilo que pediu. Às vezes nós pedimos algo e Deus não nos dá. Você fala para Deus: me dá tal coisa, e Deus diz não. E a gente gosta de ouvir não?
nem dos amigos, nem do pai, nem da mãe, né? Muito menos de Deus. A gente não gosta de ouvir não, mas nós temos que entender que o Deus que responde sim, ele também responde não, porque ele não prometeu, Everton, dizer sim para todas as tuas orações. O que ele prometeu é responder as tuas orações, e não também é resposta. Fala comigo, não também é resposta. Não também é resposta. Sabe por que Deus muitas vezes diz não? Porque Deus enxerga o que você não enxerga. Deus enxerga além de você. Tem além do que você é capaz de ver e de enxergar. Olha só uma coisa, né? Muitos de vocês aqui, alguns de vocês aqui vieram do litoral, a família Delcielo, né? O Claudinho, né? Vocês moraram na praia, e quem não morou na praia já foi na praia. Tem alguém aqui que nunca foi na praia? Tem alguém aqui que nunca foi na praia? Todo mundo já foi na praia. Então todos vocês já foram, e quando a gente chega lá na praia, né, a gente sente aquela emoção, a gente olha para o alto, e quando olha para o alto, o que a gente vê? O céu. A gente olha para frente e vê o mar, a areia, o mar, a água do mar. Aí você vai olhando lá no distante, lá no longe, e quando você olha bem ao longe, você vai percebendo que o céu parece que se une com a água. Quem já viu isso lá? Você olha, parece que acabou, você enxerga o mar, a água do mar, e você enxerga o céu, e eles se unem lá no distante, posso dizer no horizonte, não sei se é esse termo que eu tenho que usar, mas lá longe você vê eles se unirem, se encostarem. É assim mesmo que acontece? Agora, aos nossos olhos, dá a sensação de que acabou, lá é o fim. Mas, na verdade, lá é o fim. Mas por que parece que o céu e a água se uniram, se ajuntaram? Porque como a terra é redonda, né, a terra faz a curva, e os nossos olhos não é capaz de acompanhar a curva. Então o nosso olho só enxerga aquilo que está reto. Quando fez a curva, sumiu dos nossos olhos. Então se tem um barco, se tem um navio que está ali antes da curva, a gente vê. Mas o que está depois da curva, você enxerga? Mas Deus enxerga. Eu não enxergo. Você não enxerga. Mas Deus está vendo o que está depois da curva. E assim é na nossa vida. O nosso olhar é limitado. E às vezes a gente olha, e no nosso olhar limitado a gente tem certeza que algo é bom. Mas aí Deus está vendo além do seu olhar. Ele está vendo além do teu alcance, e Deus está vendo que depois da curva você vai quebrar a cara, que depois da curva você vai se machucar, que depois da curva você vai se ferir, depois da curva você vai ter uma perda. Então, em vez de ele falar, vai lá e se quebra, o que ele diz para você? Não. Então, o não de Deus não é um castigo. O não de Deus não é porque Deus está bravo com você, ou porque Deus aquele dia acordou de mau humor, mas o não de Deus para a sua vida e para a minha vida é uma bênção igualzinho o sim de Deus. Do mesma forma que é uma bênção quando Deus fala sim, também é uma bênção para mim e para você quando Deus diz não. Fala para o seu irmão do lado, fala assim, ó, o não de Deus também é uma bênção para a sua vida. Quem crê nisso, diga um glória a Deus. Põe para mim em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, vai falar de um homem de Deus chamado Paulo. Quem já ouviu falar do Paulo aí? 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo, um dos maiores apóstolos. Quase metade do Novo Testamento, do que a gente lê no Novo Testamento, foi dado por Deus através da vida do apóstolo Paulo. Um homem que tinha uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Para vocês terem uma ideia de como era a intimidade, o relacionamento de Paulo com Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que um dia Paulo estava orando,
E o Paulo foi arrebatado e levado aos céus. E ele fala, eu fui levado ao terceiro céus. Eu vi coisas gloriosas que ninguém viu. Deus me levou no céu, me deu uma visão do céu de coisas que ninguém viu. Ele teve experiências com Deus que ninguém teve. Além de ter sido usado para curar enfermos, para libertar oprimidos, para ganhar almas para Jesus. Ele foi um homem que implantou igrejas. Ele teve uma vida com experiências extraordinárias com o Senhor nosso Deus. Mas a palavra diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7 ao 10, o seguinte, ó. Acompanha comigo. Volta um versículo, por favor. Porque se quiser gloriar-me, diz o Paulo, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Agora vamos lá do 7 em diante. Para que eu não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi dado o quê? Um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8. Acerca do qual, o que ele fez? 3 vezes orei. O que ele fez 3 vezes? 3 vezes ele orou para que se desviasse de mim. Deixa aí, não passa não, depois você põe o 9, deixa aí. Então ele foi levado ao terceiro céu. Teve a visão das coisas gloriosas no céu que ninguém teve. Aí ele volta dessa experiência de ter sido arrebatado ao terceiro céu. E aí quando ele chega aqui na terra, assim, não é que ele saiu, né? Foi em espírito, mas só para você entender. Quando ele volta desta visão, ele descobre, ele percebe que ele está com espinho na carne. A Bíblia não fala claramente o que é o espinho na carne, mas os estudiosos da palavra, os teólogos, eles concluem pelo estudo da palavra que provavelmente o espinho na carne era uma enfermidade. Não é certeza isso, existem outras teses, mas eles dizem que o espinho na carne era uma enfermidade que devia ser possivelmente um problema na vista ou um problema nas mãos. Porque o apóstolo Paulo tinha dificuldade de escrever, ou porque as mãos dele tinham algum problema, ou porque ele não enxergava direito, tanto que quase todas as cartas do Paulo foi escrita por ele e por mais alguém que escrevia para ele. E até tem uma passagem que fala assim, que a igreja amava tanto ele que se fosse possível eles arrancariam os olhos para dar para o Paulo. Então, possivelmente, o espinho na carne era uma enfermidade. Mas independente do que fosse, vamos imaginar que realmente seria uma enfermidade. Aí o que o Paulo fez? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo clamou ao Senhor, ele fez uma oração, e ele chegou diante do Senhor e falou, Senhor Deus, esse espinho está me incomodando, tira, Senhor, este espinho da minha carne, em nome de Jesus, amém. E aí Deus ouviu a oração do Paulo, sim ou não? Sim, porque Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor, e aí Deus respondeu para o Paulo, mas quando Deus respondeu para o Paulo, o que Deus disse? Quero ouvir bem forte? Não! Deus disse não! Aí, o Paulo, ele não se dava por vencido, porque a gente não tem que desistir de orar. Aí o Paulo vai de novo, se ajoelha aos pés do Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, esse espinho está me incomodando muito, esse espinho está me machucando, tira esse espinho de mim, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. E aí Deus ouviu a oração do Paulo, sim ou não? Deus respondeu a oração do Paulo, sim ou não? E qual foi a resposta de Deus na segunda vez? Não. Mas ele não se dá por vencido, foi para a terceira vez. Aí talvez ele, acho que eu estou orando no lugar errado, ele foi orar em outro lugar. Aí orou. E acho que eu estava orando muito baixo, vou orar mais alto. Senhor dos exércitos, Deus poderoso,
esse espinho está me machucando, está doendo. Arranca este espinho da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Ai, agora, meus irmãos, com uma oração dessa, Deus não vai deixar de responder. Deus ouviu a terceira oração, sim ou não? Sim. Deus respondeu a terceira oração, sim ou não? Sim. E qual foi a resposta de Deus a terceira vez? Não. Para o Paulo. Se Deus fala não para o Paulo, 3 vezes ele orou, e 3 vezes Deus disse não, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Põe o versículo seguinte. E disse-me, Deus disse para ele: Paulo, pode ficar com o espinho aí, porque a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, disse o Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe o que acontece? O Paulo veio do terceiro céu, Andresa. Você imagina como que o Paulo ia andar? Eu sou o cara. Ninguém foi no terceiro céu. Só eu que fui. Não toca em mim. Não toque em mim porque tem muito poder aqui. Eu sou muito espiritual. O Paulo ia virar um cara assim, foi no terceiro céu. Aí antes dele ficar orgulhoso, para que ele não ficasse vaidoso, o que Deus fez? Deus pôs um espinho na carne. Tira o espinho. Deus falou: não, se eu tirar o espinho você vai ficar orgulhoso. Se eu tirar o espinho você vai ficar vaidoso. Então deixa o espinho aí, você só precisa da minha graça. A minha graça te basta. E se você se apegar na minha graça, você vai continuar sendo usado por mim, mas com humildade, entendendo que quem é grande sou eu e não você, Paulo. E o Paulo entendeu, então, o não de Deus foi uma bênção para a vida dele. E você precisa entender que o não de Deus vai ser uma bênção para a sua vida também. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. E se você confia que o não de Deus é uma bênção para a sua vida, levanta a mão direita para o céu e diga assim: obrigado, Senhor, pelo sim, obrigado também pelo não, porque eu creio que tanto sim quanto não do Senhor é uma bênção para a minha vida. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora entenda, tem uma terceira resposta de Deus. Qual que é a primeira resposta de Deus mesmo? Todo mundo, qual que é a primeira resposta de Deus? Quem gosta da primeira resposta? Aleluia. Mas Deus também responde não. E a partir de hoje, pode até ser que a gente não gostava, mas a partir de hoje a gente vai gostar do não também. Porque mesmo que a gente não entenda, a gente aprendeu e entendeu que o não de Deus é uma bênção para a nossa vida. Se Deus disse não para o Paulo, vai falar não para a gente. Mas não é porque ele está bravo, porque ele acordou de bom humor. É porque ele está cuidando da gente e ele quer nos abençoar. Você pode dizer um amém? Amém. Agora, tem uma terceira resposta de Deus, que não é sim, nem não. Qual que é a terceira resposta de Deus? Tem hora que você clama, que você ora, e Deus estende as mãos assim, ó, e fala para você: espere. Qual que é a terceira resposta de Deus? Faz comigo. Espere. Vamos lá, vou perguntar, você faz assim bem forte, fala: espere. Qual que é a terceira resposta de Deus à nossa oração? Espere. Tem oração que você vai fazer, Deus vai falar sim na hora. Você vai pedir uma menina, Deus vai dar a menina. Você vai pedir um emprego melhor para o marido para ganhar mais, ele vai dar um emprego melhor ganhando o dobro. Mas vai ter oração que você vai fazer para Deus, Deus vai falar: não vou te dar porque isso não vai ser bom para a sua vida. Mas vai ter oração que você vai fazer e Deus vai te responder, porque Ele prometeu te responder, mas a resposta vai ser: filho, espere. Vai ser o quê? Filho, espere. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, voarão como águias, correrão e não se cansarão. Veja que o esperar
Ele faz parte da vida do cristão. E esperar hoje em dia é tão difícil, né? Porque a gente vive na época do fast food, tudo rápido. Ontem eu ouvi um pastor falando assim, antigamente quando a gente queria comer uma feijoada, tinha que comprar carne e ficar 2 dias na água tirando o sal, e tinha um monte de coisa, demorava quase 3 dias para fazer uma feijoada. Hoje a gente pega o celular, aperta um pouquinho aqui, daqui meia hora a feijoada chega prontinha na nossa casa. É tudo rápido, a gente precisa esperar. Se a feijoada demorar 40 minutos, a gente fica bravo, tem que ser meia hora. Mais do que isso eu não admito. A gente quer tudo rápido. E aí nessa época que a gente quer tudo rápido, você vê quando você está no ponto do ônibus. Não, aqui ninguém espera ônibus mais, né? Aqui ninguém pega ônibus. Mas lembra quando você pegava ônibus? Lembra quando você pegava ônibus? Que você chegava no ponto, aí o ônibus demorava 10 minutos a mais, 5 minutos a mais do que o tempo que ele deveria passar. Como que você fica? Esse prefeito, da próxima eleição eu não voto mais nele, né? Você fica brava por causa de 10 minutos, 5 minutos, porque a gente quer tudo rápido. Aí a gente ora, Aline, aí a gente clama ao Senhor, a gente clama porque a gente sabe que Ele prometeu responder. Aí quando Deus responde, Ele chega para essa geração que quer tudo rápido, Ele estende as mãos e diz: ai meu Deus, parece que espere é pior do que não. Porque o não a gente já sabe que é não. Mas o espere que judia, o espere que maltrata, porque a gente não gosta de esperar. A gente não gosta de esperar. Mas o esperar também é resposta de Deus. Fala comigo bem forte. Esperar também é resposta de Deus. E quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que Deus muitas vezes fez os teus servos esperarem. Deus prometeu para o Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mas ele era casado com uma mulher estéril. E até a promessa se cumprir, Abraão precisou esperar 25 anos. 25 anos. Veja que interessante. Quando a Marta e Maria pediram para buscar Jesus, porque o Lázaro estava doente, morrendo, Jesus falou que era para esperar, e teve que esperar 4 dias, e aí o que aconteceu com o Lázaro? Morreu porque estava esperando, mas aquilo tinha um propósito, o espere tinha um propósito. Você tem que entender que quando Deus fala espere, é porque tem um propósito para a sua vida. José recebeu uma promessa, ele teve uma visão, um sonho de que ele seria líder, não só da família dele, mas de toda a nação. Mas passaram muitos anos até ele se tornar governador do Egito e depois amparar a nação de Israel. Então, muitas coisas que Deus vai fazer na tua vida, olhe para mim, principalmente as coisas extraordinárias, Deus vai fazer você esperar, porque Ele primeiro precisa tratar você, preparar você, capacitar você para viver o extraordinário de Deus. Deixa eu perguntar, quem quer viver o extraordinário de Deus aqui? Não é só bênção e milagre, mas é viver o extraordinário. Mas para viver o extraordinário, você tem que aprender a esperar, porque Ele te prepara para você viver o extraordinário. Tem uma história que eu conto que ilustra bem isso. Diz que um rapaz, um menino teve o privilégio de nascer numa família muito rica. O pai daquele menino era muito rico. E desde pequenininho, escuta essa história, desde pequenininho, tudo que ele pedia para o pai dava para ele. Todo aniversário, aquele menino pedia um presente. Pai, meu aniversário eu quero uma bicicleta. Chegava no aniversário, o que o pai dava? Uma bicicleta. Aí depois ele cresceu um pouquinho. Pai, eu quero... Fala um videogame chique aí que todo mundo quer. Pai, eu quero Play 5. É caro ou é barato o Play 5? Mas no aniversário, quando cantou parabéns para você nessa data querida, é pique. Quando foi abrir o presente, o que era? Um Play 5. Aí ele falava assim: pai, eu quero Nike Air, aqueles tênis caros. Aí quando chegava no aniversário, ele abria a caixa, era o Nike Air. Todo no aniversário ele pedia o presente e o pai dava. Agora, ele já era um adolescente, estava vestindo umas roupas bonitas, estava na rua, passeando, e aí ele resolveu pedir para o pai um relógio de ouro. Qual que é? Um relógio suíço de ouro, de uma marca Rolex, um Rolex caprichado.
E todas as vezes que ele pediu presente para o pai deu. E aí, quando ele pediu esse relógio, o pai falou: pai, no meu próximo aniversário eu quero um Rolex. Um Rolex. Combinado, pai? O pai falou: combinado, filho. Papai vai dar para você. Aí chegou o dia do aniversário. Parabéns para você. É pique, é pique, é pique, é pique. Aí ele ficou só na expectativa. Nada do relógio. Aí ele pensou assim: acho que o pai esqueceu. O pai esqueceu. Tudo bem. O ano seguinte. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora. Ratibum. Cadê o relógio? Nada do relógio. Será que o pai esqueceu de novo? Outro aniversário. Parabéns para você. Nada do relógio. E o tempo foi passando, ele ficou chateado, triste, depois esqueceu. E o tempo avançou, foi embora. Como diz, a fila anda, né? Aí o rapaz se tornou homem adulto, aprendeu com o pai a fazer os negócios, começou a trabalhar, se casou, constituiu uma família. E aí, um dia no aniversário dele, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Aí, quando ratimbum, aí chega uma caixinha para ele. Quando ele abre a caixinha, ele olhou lá dentro da caixinha, o que tinha? O Rolex. O Rolex. Aí ele levou um susto, deu um sorriso, olhou para o pai. Nossa, pai, eu nem lembrava disso. Mas, pai, por que o senhor demorou tanto assim para me dar o relógio? Porque o problema não era a condição, o senhor sempre pôde me dar o relógio. O senhor sempre teve dinheiro para me dar o relógio. Por que o senhor demorou tanto assim para me dar esse relógio? E o pai falou para ele: sabe, filho, é porque quando você me pediu, você não estava pronto para ter um relógio de tão grande valor. Você ainda era um menino. Você não sabia o valor, você não ia entender o valor, os riscos de andar com um relógio desse, andar com um Rolex no meio da rua. Alguém podia matar você, tirar a sua vida, te machucar. Você podia ir jogar bola e quebrar o relógio. Você não estava preparado para ter algo de tão valor, mas agora você já é um homem, você é um adulto, você trabalha, você cuida dos negócios, você tem uma família e hoje você está preparado para receber um presente de tão grande valor. Por isso eu estou entregando para você. Você entendeu? E assim é Deus. Tem coisas que a gente pede para Deus, e Deus queria falar sim agora. Ele vai te dar, olha para mim, Ele vai te dar. Ele não deu ainda, mas só está adiado. Ele só adiou, porque você ainda não está pronto para receber, você ainda não está pronta para receber. Mas creia nisso, olhe para mim, deixa entrar no teu coração que eu estou falando. Ele está te preparando. Ele está te preparando para entregar na tua mão o que você está pedindo. Então, quando Ele estende as mãos assim e fala... Quando Ele estende a mão assim e fala... Espere, Ele não está sendo ruim. Ele não está sendo mal, Ele só está preparando você, Ele só está fortalecendo você, Ele só está treinando você para que na hora certa, no momento certo, Ele te entregue. Porque se Ele te entregar agora, aquilo que parece bom vai ser ruim, mas quando Ele entregar na hora certa, aquilo que Ele vai te entregar vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga um glória a Deus e aplaude Ele bem forte, com alegria. Glória do Senhor. Então entenda isso. Deus, Ele convida você para orar. Clama a mim. E Ele faz uma promessa, eu vou te responder. Fique em pé no seu lugar. Pessoal do Ministério de Louvor pode vir aqui. Mas escute isso. Clama a mim. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O convite é o clamor. Deus convidando você para clamar, para pedir. Pede. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Quem é que recebe? É aquele que pede. Sacode, irmão, fala: pede, irmão. Pede, pede, pede.
E quando Deus convidou você a pedir, Ele fez uma promessa. E a promessa de Deus foi clara. A promessa de Deus foi: você vai pedir e eu vou te responder. Levanta a mão para o céu. Diga comigo bem forte: Deus me convida a pedir. E promete me responder. Mas agora eu quero que você me responda bem forte. Quais são as 3 respostas de Deus ao nosso pedido e à nossa oração? A primeira resposta de Deus qual é? Sim. Não, tem que ser mais forte. Qual que é a primeira resposta de Deus? Sim. Sim. Quem gosta do sim de Deus? Aleluia, eu também gosto. E nós já vivemos o sim de Deus muitas vezes. Mas o Deus que responde sim, Ele também responde não. Ele responde sim e Ele também responde não. Mas Deus tem uma terceira resposta, e essa terceira resposta eu quero com expressão corporal. Qual que é a terceira resposta de Deus? Espere. Mais forte, qual a terceira resposta de Deus? Espere também é resposta de Deus. E não importa se Deus disse sim, se Deus disse não ou se Deus disse espere. Porque o não de Deus e o espere de Deus é tão bênção quanto o sim. Não é pior. Quando Ele fala não, Ele está te abençoando igual Ele fala sim. Quando Ele fala espere, Ele está te abençoando da mesma forma quando Ele fala sim. Sim, não ou espere. É bênção de Deus. E eu termino com um versículo. Você consegue pôr para mim aí Romanos capítulo 8, versículo 28, e nós vamos ler juntos para a gente orar. Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha lá, vamos lá, Romanos 8, 28, para terminar. Deus disse sim. Vamos lá comigo. 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem ama a Deus aqui? Aí, o Deus que disse sim, agora Ele disse não. Aí você ouviu o não de Deus, vamos lá. Sabemos que todas as coisas, fala, inclusive o não, fala. Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Aí você orou, você clamou, você pediu a Deus, e Deus disse o quê? Espere. Aí você lembra de Romanos 8, 28, quando Deus mandou esperar. Em vez de saber falar assim, eu sei, fala, eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus disse sim, se Deus disse não, se Deus disse espere, não importa, o sim, o não, o espere contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Só quem ama a Deus levanta a mão para os céus e agradece a Deus pelo sim. Lembra de todas as vezes, com os olhos fechados, lembra de todas as vezes que você orou e Deus disse sim. E agradece. Agradece, Neide, porque você pediu uma filha mulher, uma filha menina e Deus deu a Rebeca. Agradece, Teodora, porque você pediu um emprego melhor e um salário melhor para o seu marido e Deus deu um emprego melhor e o dobro. Agradece. Vocês também pediram coisas para Deus e Deus fez do jeito que você pediu. Agradece para Ele agora. Mas se lembra também de quantas coisas você pediu e Deus não te deu. E você estava bravo porque Deus não tinha dado. Mas agora você entendeu que quando Ele disse não, Ele te abençoou. Quando Ele disse não, Ele fez o melhor por você. Então agradece também pelo não. E se lembre também daquilo que você está esperando. A espera faz parte do projeto de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Agradece por ter que esperar, porque nem tudo é rápido, nem tudo é na hora. Você está entendendo que tudo contribui para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor dos exércitos, nós queremos te agradecer, porque seja sim, seja não, seja espere, tudo isso é bênção do Senhor.
Senhor para as nossas vidas. Quando o Senhor diz sim às nossas orações, o Senhor está nos abençoando. Quando o Senhor diz não, da mesma forma o Senhor está nos abençoando. E quando o Senhor nos manda esperar, quando o Senhor diz espere, o esperar é uma bênção para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós queremos agradecer pela tua resposta. A nossa gratidão ao Senhor é porque o Senhor prometeu responder, e o Senhor tem sido fiel, e o Senhor nunca deixou as nossas orações sem resposta, e nenhuma das nossas orações ficarão sem respostas, porque quem prometeu foi o Senhor, e o Senhor é fiel. E seja qual for a tua resposta, nós vamos receber com alegria, porque nós cremos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. O Senhor vai nos dar aquilo que nós temos pedido ao Senhor, e mesmo que o Senhor não nos dê, nós vamos entender que o Senhor nos livrou de algo que nós pensávamos que era bom, mas que era ruim, porque o Senhor só nos dá aquilo que é bom para as nossas vidas, e nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, colocamos toda a nossa confiança em Ti, e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Põe a mão no coração e fala: Senhor Deus, me ensina a confiar de verdade no Senhor, me alegrar quando o Senhor dizer sim, me alegrar ainda mais quando a tua resposta for não, e me ensina a esperar com paciência quando o Senhor me mandar esperar, porque o sim, o não e o espere são bênçãos para a minha vida. Não e espere é uma bênção igual o sim, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Diga amém. Aplaude o Senhor bem forte, com alegria. Pastor Hildo, bem forte, aplaude o Senhor. Deus abençoe vocês. Bom dia, amados do Senhor.